Nessa revisão do conteúdo de geografia das páginas 180 a 181, a gente viu as várias propostas de integração do continente americano. Na primeira questão tem assim: segundo o nosso livro didático, quer dizer ALCA. Olha só, Associação do Livre Comércio das Américas. Está em português, né? Essa questão aí. E cita o objetivo desse projeto: é unificar a América em um único bloco econômico, assim como a União Europeia. Não é isso? Então, a segunda questão tem assim: o que quer dizer NAFTA? Quais os países que fazem parte, né? A sigla ela está em inglês, mas ela refere-se ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Esse tratado, segundo o seu livro didático, né? Ele criou as condições para circulações de bens e serviços mediante redução progressiva das taxas aduaneiras, ou seja, não ter cobrança de impostos em produtos que adentrem nesses países integrantes, que são Estados Unidos, Canadá e o México, não é isso? Então, a outra questão pertinente é quais os países integram, né, o Pacto Andino. Alguns coleguinhas enviaram lá para mim essa dúvida, e se você observar, existe uma legenda, né, relacionada a esses países andinos com uma inscrição integrada com uma coloraçãozinha azul, ou seja, é como se tivesse marcado de lápis. Quais são esses países, né? O Pacto Andino são integrantes Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Por que Pacto Andino? Porque esses países fazem parte da Cordilheira dos Andes, né? Aí tem assim, a outra questão: quais países da América Latina integram a Aliança do Pacífico? Você vê isso já na página 181 na leitura de legenda. Ao analisar essa leitura de legenda, você tem aí os países México, Colômbia, Peru e Chile. Lembra de uma pergunta que eu fiz a vocês, né, com relação a um país, ele pode estar interligado a vários blocos econômicos? A resposta é sim. Por exemplo, o México, nesse nosso caso aqui, ele integra o NAFTA e ao mesmo tempo ele faz parte dessa Aliança do Pacífico. E é interessante você observar porque esses países eles têm objetivos comuns. Então, e ao mesmo tempo objetivos unilaterais ou em próprio grupo, como esses blocos econômicos se apresentam, né? Então, ele tem uma finalidade, esses blocos econômicos, né? Quais são as finalidades desses blocos econômicos? É o que nós vamos vermos, né, no próximo, nas próximas questões do exercício. Então, ao analisar o nosso livro didático, que estão nessas páginas aí, a AL, que é a Associação do Livre Comércio das Américas, né? O NAFTA é o mesmo processo de integração da América do Norte, né, em um livre comércio, sem nenhuma taxa e diminuindo gradativamente a integração desses produtos, não de pessoas, porque existe um muro gigante em construção e outro já feito para mexicanos não adentrarem no território norte-americano, coisa que não é tão rígida entre Estados Unidos e Canadá. Entendeu por quê? Está relacionado a essa divisória por conta do subdesenvolvimento que integra a América Latina. E se os Estados Unidos e o Canadá abrirem as fronteiras, há uma enxurrada, desde brasileiros a mexicano, boliviano, peruano. Isso porque o nível econômico e social desses países são bastante elevados. Então, os blocos econômicos eles se unem em torno do comércio e não em torno de uma livre, ou seja, passagem de pessoas, mas só de comércio, o que não ocorre na Europa, entendeu? Na Europa, sim, a União Europeia recebe cidadãos de vários países.